Boa noite a todos. Continuando a dinâmica de apresentação, eu sou o discente Marcos Ribeiro da Silva, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Acre, IFAC. Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Estrutura da Matéria, o qual é lecionada pelo docente professor Bruno Ferreira de Araújo. Primeiramente, eu vou estar falando um pouco sobre os postulados de de Broglie e suas consequências. Maurice de Broglie, o nome original Louis César Victor Maurice de Broglie, nasceu em 1875 e faleceu em 1960. Ele foi um físico experimental francês que desde o princípio apoiou o ponto de vista de Compton em relação à natureza corpuscular da radiação. As suas experiências e discussões em relação aos problemas filosóficos da física na época impressionaram tanto a seu irmão Louis que este trocou de carreira, passando da história para a física. Aqui temos a imagem de Louis de Broglie em sua fase jovem, adulta, iniciando a sua carreira na física. O seu nome de batismo é Louis Victor Pierre Raymond. Ele foi o sétimo duque de Broglie, geralmente conhecido por Louis de Broglie ou apenas de Broglie. Ele nasceu em 15 de agosto de 1892 e faleceu em 19 de março de 1987. Ele foi um físico francês que contribuiu para a formulação da teoria da mecânica quântica. Em suas teses de doutorado, que foi apresentada em 1924 à Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, Louis de Broglie propôs a existência de ondas de matéria. O alcance e a originalidade de sua tese foram reconhecidos de imediato, mas devido à aparente falta de evidência experimental, ou seja, não conseguiam testar na época sua teoria, não se considerou que as ideias de Broglie tivessem alguma realidade física, e foi mais tarde por Albert Einstein quem reconheceu sua importância e validade e por sua vez chamou a atenção de outros físicos para elas. 5 anos mais tarde desse fato, de Broglie recebeu o Prêmio Nobel em Física, tendo sido suas ideias dramaticamente confirmadas por experiências. Em sua tese, ele propôs os seguintes postulados, que são chamados postulados de Broglie. A hipótese de Broglie era de que o comportamento dual, isto é, onda-partícula da radiação, também se aplicava à matéria. Tanto para a matéria quanto para a radiação, a energia total E, segundo ele, está relacionada à frequência v da onda associada ao seu movimento, pela equação relativística. E é igual a hv, o qual E é a energia total, h é a constante de Planck e v é a frequência da onda. O momento P é relacionado com o comprimento de onda da onda associada pela equação P é igual a h sobre lambda, o qual P é o momento, h é a constante de Planck e lambda é o comprimento de onda. Os conceitos relativísticos à partícula, energia E e momento P estão ligados através da constante de Planck h aos conceitos relativos à onda, que são a frequência v e os comprimentos de onda lambda. A equação 3.1b na forma abaixo é chamada relação de Broglie, o qual temos aqui lambda é igual a h sobre p. Esta é a relação de Broglie, que chamaremos de equação 3.2. Essa equação ou relação de de Broglie prevê o comprimento de onda de de Broglie lambda de uma onda de matéria associada ao movimento de uma partícula material que tem um momento p. Para observar aspectos ondulatórios no movimento da matéria, portanto, precisamos de sistema com aberturas ou obstáculos de dimensões convenientemente pequenas, sendo que A representa uma dimensão característica de um equipamento óptico, por exemplo, a abertura de uma lente, espelho ou a abertura de uma fenda. Os sistemas mais apropriados para este fim, aos quais os experimentadores tinham acesso na época de Broglie, utilizavam espaçamento entre planos adjacentes de átomos em um sólido, onde A era aproximadamente 1 ampere. Atualmente, tem-se acesso a sistemas que envolvem dimensões nucleares
de aproximadamente 10 a menos 4 ampere. Isso, gente, é o que corrobora para que as ideias de de Broglie tardassem em ser comprovadas experimentalmente, porque na época os equipamentos não tinham uma dimensão apropriada para comparar ou mensurar experimentalmente os fatos que ocorriam. Então, por isso que Albert Einstein demorou em comprovar essa teoria, e mesmo ela chamando a atenção dos físicos da época, não pôde ser comprovada e foi deixada um pouco de lado. Mas como ele não desistiu e continuou seu estudo a respeito desse efeito, né, do comportamento dual onda-matéria relacionado à partícula, ele recebeu mais tarde o Prêmio Nobel em Física por esse seu grande empenho que desenvolveu na área. Em relação a esses testes experimentais, foi a Alcer que mostrou em 1926 que a natureza ondulatória da matéria poderia ser experimentada ou poderia ser testada, da mesma forma que a natureza ondulatória dos raios-x havia sido, ou seja, fazendo-se com que um feixe de elétrons de energia apropriada incidisse sobre um sólido cristalino. Temos aqui o equipamento de Davidson e Germe, que assim como El Sasser, foram grandes de suma importância para que a natureza ondulatória da matéria fosse comprovada, e esse equipamento era montado por um filamento aquecido, aonde era acelerado os elétrons através de uma diferença de potencial V, e eles emergiam do canhão de elétrons, que é determinado pela letra G, com energia cinética EV. O feixe incide segundo a normal sobre um monocristal de níquel no ponto C. Já o detector D é colocado no ângulo particular θ, e para vários valores do potencial acelerador V são feitas leituras da intensidade do feixe espalhado. Essa figura, por exemplo, mostra que um feixe de elétrons fortemente espalhado é detectado em θ igual a 50 graus Celsius, para V igual a 54 volts. A existência deste pico demonstra qualitativamente a validade do postulado de de Broglie, porque ele só pode ser explicado como uma interferência construtiva de ondas espalhadas pelo arranjo periódico dos átomos nos planos do cristal. Esse fenômeno é exatamente análogo à conhecida reflexão de Bragg, que ocorre no espalhamento de raio-x pelos planos atômicos de um cristal. Esse fenômeno não pode ser entendido com base no movimento clássico de partículas, mas apenas com base no movimento ondulatório. Por quê? Porque partículas clássicas não podem exibir interferência, mas ondas sim. A interferência que ocorre aqui não é entre ondas associadas a elétrons distintos. Trata-se de interferência entre partes diferentes da onda associada a um único elétron, que foi espalhada por várias regiões do cristal. Isso pode ser demonstrado usando-se um feixe de elétrons com uma intensidade tão baixa que os elétrons atravessam o aparelho um a um. Anos mais tarde de Davidson e Germe fazer essa comprovação através de teste, Thomson também teve a sua importância em 1927, porque ele mostrou a difração de feixes de elétrons ao passar através de filmes finos e confirmou detalhadamente de forma independente a relação de de Broglie lambda é igual a H sobre P, que é a equação do comprimento de onda de de Broglie é igual à constante de Planck dividido pelo momento da partícula. É importante lembrar também que os aspectos ondulatórios do movimento se tornam mais dificilmente observáveis quando os comprimentos de onda ficam menores. Mais uma vez, vemos um papel fundamental desempenhado pela constante de Planck H. Se H é igual a zero, então em lambda igual a H sobre P, obteríamos sempre lambda igual a zero. Todas as partículas materiais teriam então um comprimento de onda menor do que qualquer dimensão característica, e nunca poderíamos observar efeitos de difração. Embora o valor de H absolutamente não seja zero, ele é pequeno, e é exatamente pelo fato de ser pequeno que a existência de ondas de matéria no mundo material fica disfarçada, pois deveríamos ter momentos muito pequenos
para que obtivéssemos comprimentos de onda mensuráveis. Ou seja, se H é aproximadamente zero, força absoluta aproximadamente zero, teríamos que ter momentos muito pequenos para que a relação entre os dois não fosse tão grande e assim obtivesse comprimentos de ondas mensuráveis. Agora vamos falar um pouquinho sobre o efeito fotoelétrico, de acordo com a visão clássica e moderna para esse efeito, as suas interpretações e especificidades. Foi em 1886 e 1887 aproximadamente que Henrik Hertz realizou as experiências que pela primeira vez confirmaram a existência de ondas eletromagnéticas e a teoria de Maxwell sobre a propagação da luz. Hertz descobriu também que uma descarga elétrica entre dois eletrodos ocorre mais facilmente quando se faz incidir sobre um deles uma luz ultravioleta, como por exemplo aqui temos um feixe de luz incidente sobre duas placas de metal que estão separadas por uma distância no vácuo, o qual estão submetidos a uma diferença de potencial e um amperímetro para medir essa corrente fotoelétrica. Então a gente percebe que há uma descarga entre os dois eletrodos definidos na imagem aí pela cor vermelha, tá? Lenard mais tarde, seguindo alguns experimentos de Hawart, mostrou logo em seguida que a luz ultravioleta facilita a descarga ao fazer com que elétrons sejam emitidos à superfície do cátodo. A emissão de elétrons de uma superfície devido à incidência de luz sobre essa superfície é chamada então de efeito fotoelétrico. Temos aqui um aparelho usado para estudar efeito fotoelétrico, o qual esse aparelho é constituído por um invólucro de vidro que encerra o aparelho em um ambiente no qual se faz vácuo. Uma luz monocromática incide através de uma janela de quartzo, cai sobre a placa de metal A e libera elétrons chamados fotoelétrons. Os elétrons podem ser detectados sob a forma de uma corrente se forem atraídos para o coletor metálico, marcado pela letra B, através de uma diferença de potencial V estabelecidas entre A e B. O amperímetro G mede essa corrente fotoelétrica. Se o sinal de V é invertido, a corrente fotoelétrica não cai imediatamente a zero, o que sugere que os elétrons são emitidos de A com alguma energia cinética. Algumas alcançarão o coletor B, apesar do campo elétrico opor-se ao movimento. Entretanto, se essa diferença de potencial torna-se suficientemente grande, um valor V0, chamado potencial limite ou de corte, é atingido e a corrente fotoelétrica cai a zero. Essa diferença de potencial, multiplicada pela carga do elétron, mede a energia cinética K máxima do mais rápido fotoelétrico emitido, ou seja, energia cinética máxima quer dizer a energia máxima do mais rápido fotoelétrico emitido. Essa energia cinética máxima é dada pela equação K máximo é igual a EV0, que é chamada de equação 2-1. Experimentalmente, nota-se que a quantidade K máxima é independente da intensidade da luz incidente, ou seja, a quantidade de energia cinética máxima é independente da intensidade da luz que incide sobre os cátodos ou sobre a superfície. Temos aqui uma figura, o qual mostra o potencial V0 para o sódio em função da frequência da luz incidente. Notamos que há um limiar de frequência ou frequência de corte V0, também chamado limiar fotoelétrico, abaixo do qual o efeito fotoelétrico deixa de ocorrer. Então temos aqui, nesse ponto V0, esse representa o limiar fotoelétrico, o qual abaixo dele efeito fotoelétrico não deixam de ocorrer. Estes dados foram obtidos em 1914 por Millikan, cujo árduo trabalho no efeito fotoelétrico
valeu-lhe o Prêmio Nobel em 1923. Temos aqui alguns pontos ou algumas situações, indagações, o qual a teoria ondulatória da luz se torna ineficaz para explicar esses fatos. Temos 3 fatos. No primeiro, a teoria ondulatória requer que a amplitude do campo elétrico oscilante E da onda luminosa cresça se a intensidade da luz for aumentada. Já que a força aplicada ao elétron é E, isto sugere que a energia cinética dos fótons elétricos deveriam também crescer ao se aumentar a intensidade do feixe luminoso. Entretanto, percebemos que K máximo, que é igual ao potencial V0, independe da intensidade da luz que incide sobre a superfície. O segundo ponto, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência da luz, desde que esta fosse intensa o bastante para dar a energia necessária à ejeção dos elétrons. Quando fala a ejeção dos elétrons, é a emissão dos elétrons da superfície, a retirada. Por quê? Porque para frequências menores que V0, o efeito fotoelétrico não ocorre, e qualquer que seja a intensidade da iluminação. O terceiro ponto diz o seguinte: se a energia adquirida por um fotoelétron é absorvida da onda incidente sobre a placa metálica, a área de alvo efetiva, que é a área onde a luz incide sobre a superfície, para um elétron no metal é limitada e provavelmente não é muito maior do que a de um círculo de raio, aproximadamente ao raio atômico. Assim, a teoria ondulatória para o efeito fotoelétrico não foi eficaz para explicá-lo, e anos mais tarde Albert Einstein desenvolveu a teoria quântica para o efeito fotoelétrico. Temos aí que em 1905 Einstein colocou em questão a teoria clássica da luz, ou seja, passou a criticar a teoria clássica da luz, estudou e conseguiu propor uma nova teoria, que é chamada teoria quântica de Einstein para o efeito fotoelétrico. Einstein citou o efeito fotoelétrico como uma aplicação que poderia testar qual teoria estava correta. Então ele criticou a teoria clássica, propôs uma nova teoria, que é a teoria quântica, e sugeriu aos físicos da época que testassem a partir do que já sabia sobre o efeito fotoelétrico para saber qual teoria poderia ser mais aceita, poderia ser a verdadeira. Então Einstein propôs em sua teoria que a energia radiante está quantizada em pacotes concentrados e que mais tarde vieram a ser chamados de fótons. Os fótons não vão de onde são emitidos até onde são absorvidos da mesma maneira simples que partículas clássicas como gotas de água o fazem. Eles defendiam que eles se propagam como ondas clássicas, no sentido que cálculos básicos neste tipo de propagação clássico, e em particular na maneira que duas ondas se superpõem. Mas ele explica corretamente, em média, como os fótons viajam. Einstein não concentrou a sua atenção na forma ondulatória familiar com que a luz se propaga, mas sim na maneira corpuscular com que ela é emitida e absorvida. Einstein argumentou em sua teoria que a energia das ondas eletromagnéticas de frequência V fosse apenas 0, ou HV, ou 2HV, ou NHV, assim por diante. Supôs também que a energia E do pacote, ou fóton, está relacionada com sua frequência V pela equação abaixo. E é igual a HV, o qual E é a energia do pacote, H é a constante de Planck e V é a frequência, chamada de equação 2.2. No processo fotoelétrico, um fóton é completamente absorvido por um elétron no fotocátode. Quando um elétron é emitido da superfície do metal, sua energia cinética é dada pela equação abaixo. Energia cinética, então vamos usar a letra K. K é igual a HV menos o ômega. Em caso de ligação mais fraca e nenhuma perda interna, o fóton-elétron vai emergir com a energia cinética máxima, K máxima. Portanto,
K máxima é igual a HV menos ômega zero. Equação 2.4. Em relação à hipótese de Einstein, pela sua teoria, e às três objeções da interpretação ondulatória, temos que a sua teoria conseguiu ser suficientemente verdadeira para explicar as três indagações que a teoria ondulatória não conseguia. Em relação à primeira, a teoria do fóton concorda integralmente com a experiência. Dobrar a intensidade da luz não muda a energia HV de cada fóton ou a natureza do processo fotoelétrico. Então temos aí que já de acordo com a primeira objeção da teoria ondulatória, a teoria quântica de Einstein já concordava com ela. Em relação à segunda objeção, a existência de um limiar de frequências é removida imediatamente pela equação 2.4. Se K máxima é igual a zero, então temos que K máxima é igual a ômega zero. Chamaremos de equação 2.5. Voltando um pouquinho aqui na objeção 2, isso significa que um fóton de frequência V0 tem exatamente a energia necessária para ejetar os fotoelétrons e nenhum excesso que possa aparecer como energia cinética. Se a frequência for menor que V0, os fótons, não importando quantos eles sejam, isto é, quão intensa seja a iluminação, não terão individualmente a energia necessária para ejetar fotoelétrons, tá ok? Em relação à terceira objeção, temos que a ausência de retardamento é eliminada pela hipótese do fóton, ou seja, pela hipótese de Einstein, pois a energia necessária é fornecida em pacotes concentrados. Ela não se espalha uniformemente sobre uma área extensa, como supusemos anteriormente. Esta suposição está baseada na hipótese de que a teoria ondulatória clássica seja verdadeira. Então, esqueçamos que a teoria ondulatória é verdadeira e que a teoria quântica é suficientemente verdadeira para explicar e combater essas objeções. Reescrevendo a equação 2.4, temos que o potencial V0 é igual a HV sobre E menos ômega zero sobre E. O que é chamado de equação fotoelétrica de Einstein, tá? A equação fotoelétrica de Einstein, que é a equação 2.4, substituímos e obtemos essa equação aí, tá bom? Potencial V0 é igual a constante de Planck vezes a frequência sobre E menos ômega zero sobre E. Portanto, a teoria de Einstein prevê uma relação linear entre o potencial limite V0 e a frequência V0. Por que uma relação linear? Porque diz que o potencial V0 é diretamente proporcional à frequência V0. Concluindo, a gente viu aí, conseguiu ver através da explicação que a teoria ondulatória era insuficiente para explicar algumas objeções que os físicos levantaram na época e que Einstein conseguiu com a sua teoria combater essas objeções e explicar detalhadamente como ocorre o efeito fotoelétrico de acordo com cada situação que os físicos propunham as suas perguntas, tá? Muito obrigado pela atenção, até mais.